Graça e paz de Cristo, nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Nesse livro, nós estamos hoje no dia 15 da leitura, mas eu entrei aqui no sumário para lembrar qual o caminho desse livro. Esse livro começa fazendo um questionamento, afinal de contas, por que estou aqui? E durante os 7 primeiros dias, ele fala no dia 1, tudo começa com Deus. No dia 2, nós lemos, você não é um acidente. No dia 3, o que é que dirige a sua vida? No dia 4, você foi criado para ser eterno. No dia 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Nesse dia 5, nós vimos que o autor, que é o Rick Warren, disse que para Deus a vida é um teste e é por isso que todos nós passamos por dificuldades na vida, e também a vida é um cargo de confiança. Deus deu para cada um de nós talentos, dons e habilidades, e quando nós descobrimos o propósito de Deus para a nossa vida, fica mais fácil de vivermos, porque nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui e qual é o cargo que Deus confiou para nós. E o terceiro ponto de vista de Deus está no dia 6, que a vida é uma atribuição temporária. Nós cumprimos as nossas atribuições apenas por um tempo. E no dia 7, ele falou aqui, nós lemos que a razão de tudo é que nós venhamos a cumprir o nosso propósito. Então, nos primeiros 7 dias, nós tivemos uma visão geral. Tudo começa com Deus. Eu tenho uma razão pela qual eu vim aqui na Terra. Eu não sou um acidente. O que dirige a minha vida? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos. Alguns estão dirigindo bem, outros estão se guiando sem um propósito, sem saber por que estão vivendo aqui na Terra. Algumas pessoas pensam que nós vamos viver apenas aqui e vamos morrer, mas não é assim. No dia 4 nós vimos, existe uma vida após a morte. Para onde você vai depois da sua morte? E a vida, no ponto de vista de Deus, é um teste, é um cargo de confiança e é uma atribuição temporária. Você vai viver aqui por apenas um tempo. E a razão de tudo nessa vida é que nós venhamos a cumprir os propósitos de Deus. E quais são os propósitos de Deus? O primeiro propósito é o que você foi planejado para agradar a Deus. O primeiro propósito é agradarmos a Deus. E nós lemos do dia 8 até ontem, dia 14, esses pontos. O dia 8, você foi planejado para agradar a Deus. No dia 9, o que faz Deus sorrir? Nós vimos como agradar a Deus. No dia 10, a essência da adoração. Nós adoramos a Deus quando passamos o tempo todo falando com Ele, orando a Ele, entregando nosso trabalho, nossa família, nossa vida, nossos estudos, tudo que fazemos para Ele. No dia 11, como se tornar amigo de Deus. No dia 12, como desenvolver, aprofundar a intimidade, a amizade com Deus. No dia 13, qual é a adoração que agrada a Deus? Nós aprendemos que adorar a Deus não é só com música. Nós adoramos a Deus de várias formas. Quando nós estudamos a palavra, você que está lendo esse livro, você está adorando a Deus, porque você... E ontem, Deus parece distante, o que fazer quando Deus parece distante? E terminamos esse primeiro propósito. Você foi planejado para agradar a Deus. E hoje nós vamos entrar no propósito 2. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Vamos começar a ler hoje o dia 15, que é formado para fazer parte da família de Deus. E vamos ler os próximos dias, até o dia 21,
todos os textos são sobre esse propósito. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E só para termos uma visão geral, o terceiro propósito é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, dia 22 até o dia 28. O propósito 4, você foi moldado para servir a Deus, dia 29 até o dia 35. E o quinto propósito e último, você foi feito para uma missão. Vai ser o dia 36 até o dia 40. Então, nós vamos... Aqui, nessa versão do livro, ainda tem 2 dias de bônus, o dia 41 e o dia 42. O dia 41 fala sobre a armadilha da inveja e o dia 42 fala sobre a armadilha da aprovação. Nós vamos fazer essa leitura até esses bônus aqui. Hoje, nós vamos ler o dia 15, que fala sobre o propósito 2. Formado para fazer parte da família de Deus. Então aqui, propósito número 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. João capítulo 15, versículo 5, parte A. Cristo nos fez um corpo, conectado com os outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Dia 15. Formado para fazer parte da família de Deus. Foi Deus que fez todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem sua glória. Hebreus capítulo 2, versículo 10, parte A. Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente em que sejamos chamados seus filhos, e verdadeiramente somos. 1 João capítulo 3, versículo 1. Aqui está um QR Code, e eu vou colocar ele aqui na tela, no meio. Você pode pegar o seu telefone celular e copiar esse QR Code, que você vai ter acesso a um vídeo que foi criado pelo Rick Warren, que é o autor desse livro, que ele preparou para cada dia. Cada dia de devocional tem um QR Code e tem um vídeo específico falando desse dia. Você pode depois dar um pause e copiar essa tela, esse QR Code. Vamos agora fazer a leitura do dia 15, então. Formado para fazer parte da família de Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ela diz: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo, e isso lhe trouxe grande satisfação. Efésios capítulo 1, versículo 5. Deus é amor, por isso ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois ele identifica a si mesmo em termos familiares. Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar suas implicações. Deus sempre existiu, vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisava de família, mas desejou uma. Então concebeu um plano que consistia em nos criar, adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo o que possui. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz: foi para ele um dia feliz, quando ele nos deu a nossa vida nova, por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos da sua nova família. Tiago 1, 18. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos.
os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs e a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente, dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora nós já somos membros da própria família de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, parte B. Veja também Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, está escrito assim, que Deus nos adotou como seus filhos e nós podemos chamá-lo de Abba Pai. E Abba é uma forma de dizer paizinho. E no versículo 16 de Romanos 8 está escrito que ele nos deu o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, ele nos deu o Espírito Santo, que mora em nós e confirma que somos filhos dele. O convite para fazermos parte da família de Deus é universal. Veja Marcos, capítulo 8, versículo 34, veja Atos, capítulo 2, versículo 21, veja Romanos, capítulo 10, versículo 13, veja 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mas há uma condição, a fé em Jesus. A Bíblia diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. A família espiritual é mais importante que a biológica, porque durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas é temporária e frágil, sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e, inevitavelmente, pela morte. Voltando aqui, ele colocou aqui um destaque para essa frase. A família espiritual é mais importante que a biológica, porque durará para sempre. Já a família espiritual, o nosso relacionamento com os outros fiéis, irá perdurar por toda a eternidade. É um laço permanente e uma união muito mais forte que o parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, irrompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai, de toda a grande família de Deus, alguns dele lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Os benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. Veja Romanos capítulo 5, verso 2, capítulo 8, versículo 17 e versículo 29, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 23, Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, Efésios capítulo 3, versículo 12, 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 5, 1 João capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz, por ser seu filho, tudo que ele, Deus, possui, também pertence a você. Gálatas capítulo 4, versículo 7, parte B. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Como filhos de Deus, temos parte na fortuna da família. Aqui recebemos bondade, paciência, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder.
Veja Romanos capítulo 2, versículo 4, capítulo 9, versículo 23, capítulo 11, versículo 33, Efésios capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículo 16. Mas na eternidade iremos herdar ainda mais. Paulo disse: quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que ele, Deus, tem dado ao seu povo. Efésios capítulo 1, versículo 18. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados deste mundo a fim de estar com Deus para sempre. Veja 1 Tessalonicenses 4, 17 e 5, 10. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. Veja 2 Coríntios 3, 18 e 1 João 3, versículo 2. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Veja Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Veja Mateus, capítulo 25, versículo 21 e versículo 23, Marcos, capítulo 9, versículo 41 e o capítulo 10, versículo 30, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 e Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Quinto, participaremos da glória de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 17, Colossenses, capítulo 3, versículo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Que herança! Você é muito mais rico do que imagina. A Bíblia diz: Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, isenta de oscilações e da decadência. 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Isso significa que sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. É por essa herança eterna, não pela aposentadoria, que você deve ansiar e se esforçar. Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Colossenses 3, 23, 24a. Aposentar-se é uma meta sem grandes perspectivas. Você deveria estar vivendo à luz da eternidade. Batismo, identificando-se com a família de Deus. A família saudável tem orgulho de si mesma e seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte dela. Infelizmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com sua família espiritual, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual facultativo que possa ser postergado. Significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Durante anos, esforcei-me para entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família eterna de Deus. O batismo é pleno de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e a ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia a sua nova vida em Cristo, além de celebrar sua inclusão na família de Deus.
aqui uma frase de destaque. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito, e todos recebemos o mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O batismo não o torna membro da família de Deus. Somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já faz parte da família de Deus. Assim como a aliança de casamento é um lembrete visível de um compromisso íntimo, firmado no coração. É um ato de iniciativa, é um ato de iniciação, não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. Veja Atos capítulo 2, versículo 41, capítulo 8, versículo 12, o capítulo 13, versículo 35 ao 38. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Cristo. Em outro momento, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Isso está em Atos, capítulo 8. Filipe pregou para o líder etíope e logo em seguida ele pediu para ser batizado e foi. Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Isso está em Atos capítulo 16. Não há nenhum caso de batismo adiado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado, como expressão de sua fé em Cristo, faça isso o mais rápido possível, como Jesus ordenou. O Rick Warren fala aqui sobre o batismo acontecer de maneira imediata após a fé em Jesus. Mas grande parte das igrejas evangélicas no Brasil exige um tempo de preparação. Algumas exigem 1 mês, outras exigem 2 ou 3 meses, outras exigem até 6 meses para que a pessoa faça estudos bíblicos para que só depois seja batizada. Mas, como ele aponta muito bem aqui no texto, quando você vai nessas passagens bíblicas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no capítulo 16, você vê que as pessoas foram batizadas imediatamente. Ainda existe uma outra passagem em Atos, no capítulo 10, que fala sobre a conversão de Cornélio, que Pedro pregou para eles e inclusive os batizou logo em seguida. O maior privilégio da vida. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Deixe essa verdade maravilhosa entrar no seu coração. Você faz parte da família de Deus, e pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas, e estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, versículo 49 e 50. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Dia 15 são 3 tarefas que o pastor Rick Warren sempre apresenta no final da leitura.
um tema para reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. O tema para a reflexão desse dia: fui formado para pertencer à família de Deus. Então, como nós lemos, nós somos importantes para Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós depositamos a nossa fé de que Jesus morreu em nosso lugar para nos trazer salvação, nesse mesmo momento em que acreditamos em Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. Então, se você recebe Jesus, e se você ainda não recebeu, você pode fazê-lo agora. Basta você dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. O livro da vida está lá no céu, onde estão os nomes dos que aceitam a Cristo. E diga: eu quero fazer parte da sua família. E com isso você vai receber todos esses benefícios que nós lemos hoje. Você vai receber o Espírito Santo, que vai te trazer alegria e paz. E você vai ter a certeza de que você realmente faz parte dessa família. E você vai ter os irmãos da igreja como pessoas em quem você pode se apoiar. Se você escutou ou se você se decepcionou porque você conheceu algum vizinho ou alguma pessoa que frequentava uma igreja e que te decepcionou, saiba que todos aqueles que fazem parte de uma família podem errar. Assim como em muitas famílias, onde existem muitos irmãos fazem a coisa certa e alguns fazem a coisa errada, assim acontece também dentro da família de Deus. Alguns, às vezes, se desviam, encontram um caminho tortuoso e acabam fazendo coisas erradas. Mas o Pai, que é Deus, e o irmão mais velho, que é Jesus, ele é o primeiro que ressuscitou, não falham e não erram, e são eles que são os donos da casa, e são eles que convidam você para fazer parte dessa família. Então não se inspire em pessoas que deram mau exemplo, que de repente ficaram devendo alguma coisa a você, ou que de repente cometeram coisas mais graves, como por exemplo um adultério ou até uma fornicação, ou de repente até mesmo mataram alguém, porque as pessoas erram, as pessoas falham, mas o Senhor formou cada um de nós para fazer parte da família dele. Não olhe para os maus exemplos. Olhe para o amor de Cristo. Olhe para o amor de Deus de ter enviado Cristo para morrer em seu lugar para que você pudesse fazer parte dessa família. Olhe para a honra, como o pastor Rick Warren escreveu aqui, a honra que você tem de fazer parte da família de Deus. Agora o versículo para memorizar. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 15. Deus sempre teve esse plano de nos adotar como seus filhos, de receber cada um de nós dentro da sua família. Como ele disse no livro, nós temos dois nascimentos. Você nasce para essa vida dos seus pais biológicos. E você vai viver essa vida aqui na Terra e ela vai terminar um dia. Agora, fazer parte da família de Deus é uma escolha sua. Deus quer adotá-lo, Deus quer adotá-la como seu filho, como sua filha. Para isso você precisa do batismo nas águas, porque o batismo nas águas tem uma importância. Ela mostra, revela que você está entrando para a família de Deus. Mostra que você quer declarar de maneira pública para que todos vejam: eu faço parte da família de Deus. Procure batizar-se, porque Deus quer que você realmente faça parte dessa família. E uma pergunta para meditar: como começar a tratar os outros cristãos como membros de minha família? O que nós devemos fazer
quando nós estamos em uma célula, quando estamos em uma igreja, quando estamos ali, vamos apenas ser frequentadores ou vamos nos engajar, procurar conhecer as pessoas e ver como podemos ajudá-las com os nossos dons, talentos e habilidades? E como também podemos receber a ajuda, porque assim como nós ajudamos, nós também somos ajudados por outros que têm os dons, os talentos e as habilidades que nos faltam. Então, como eu começo a tratar os outros cristãos como membros de minha família? Eu posso começar a tratar os outros cristãos como membros de minha família, convidando para um almoço, convidando para um jantar, convidando para um café da tarde, para um café da manhã, marcando uma reunião dentro da igreja onde as pessoas se reúnem para criarem alguns pequenos grupos onde podem compartilhar situações da vida que estão vivenciando. Exemplo, grupo de universitários. Você ser universitário é uma etapa da sua vida. Então vocês ali têm os mesmos problemas. O grupo, né, das irmãs, o grupo dos homens, o grupo dos jovens, o grupo dos adolescentes, o grupo dos que participam de algum esporte. Quando você cria esses grupos, você começa a criar laços para que você possa tratar os outros cristãos como membros da minha família. A família envolve pessoas que fazem coisas juntos para se divertir, para aprender, para conhecer, para crescer, para se relacionar com Deus, para ler a palavra. E você pode tratar os outros cristãos como membros da sua família, buscando atividades que possam fazer em comum, momentos de lazer, momentos de estudo da palavra, momentos de louvor, momentos de adoração. E essa é a meditação do dia 15. Deus abençoe a sua vida. Amanhã vamos prosseguir nesse propósito até o dia 21. São 7 dias falando sobre o segundo propósito, que você foi formado para fazer parte da família de Deus.